Fala pessoal, a aula de hoje é para a gente calcular o raio de uma circunferência inscrita e circunscrita dentro de um triângulo. Olha só, se eu tenho um triângulo qualquer, eu tenho aqui o triângulo, ó, e eu quero calcular o raio da circunferência que está lá dentro. Ó. Aqui dentro, eu vou chamar esse triângulo aqui de ABC, ABC, aí os ladinhos aqui eu chamo de A, B e C. E aí eu tenho aqui, ó, o meu raio, o raio da circunferência que está lá dentro. Como que eu vou fazer esse cálculo? Pessoal, a fórmula que a gente tem para calcular o raio inscrito da circunferência que é inscrita é mais ou menos assim, ó. O Rzinho, vou colocar aqui do lado, ó. Rzinho vai ser igual à área do triângulo sobre o semiperímetro. Lembrando que a área do triângulo a gente pode calcular por qualquer uma das fórmulas que a gente viu nas aulas passadas, como sendo a área do triângulo igual base vezes altura sobre 2. A gente pode calcular a área do triângulo como sendo a fórmula do semiperímetro, que é P menos A, P menos B e P menos C. E a gente ainda pode calcular pela fórmula trigonométrica, que a área do triângulo é igual a vezes B sobre 2 vezes o seno do ângulo oposto aos dois lados, junto aos dois lados. O Pzinho é sempre o semiperímetro. A gente tem que lembrar que o Pzinho aqui, ó, no nosso caso, vai ser a soma dos lados, A, B mais C, dividido por 2. Dividido por 2 porque é Pzinho minúsculo. Se é P maiúsculo, a gente chama de perímetro. Então, ó, de fórmula, nós vamos usar essa fórmula grandona e nós vamos usar essa outra fórmula aqui para a gente poder calcular o raio interno da circunferência inscrita dentro de um triângulo. Bora fazer um exemplo para a gente ver como que vai ficar esse exercício. Olha só, imagina que eu tenho aqui um triângulo, onde esse triângulo, vou chamar aqui um dos lados 7, 8 e 9. E eu quero calcular o raio da circunferência inscrita. Inscrita é que está dentro. Inscrita. E eu quero aqui calcular qual que é o raio, o Rzinho. Primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício, pessoal, é calcular o semiperímetro. Então vamos calcular o Pzinho. Para calcular o Pzinho vai ser igual 7 mais 8 mais 9. Tudo isso sobre 2. Calculando aqui, ó, 8 mais 9, 17. 17 com 7, 24. Então, o Pzinho vai ser igual a 24 sobre 2. Então, o Pzinho já é igual a 12. Bom, qual é a melhor fórmula para eu poder calcular a área desse triângulo? Pessoal, a melhor fórmula para eu calcular a área desse triângulo, sem dúvidas, que é a do semiperímetro, porque eu já tenho um semiperímetro e eu tenho todos os lados. Aí eu não preciso ficar calculando o seno, não preciso ficar calculando a altura e já sai direto. Então, ó, a gente tem que a área do triângulo vai ser igual a raiz quadrada do P menos A, P menos B e P menos C, onde a gente tem que o A, o B e o C são os lados. Então, a área do triângulo vai ser raiz de 12 vezes 12 menos 7, 12 menos 8 e 12 menos 9. Fazendo essa continha aqui, vai ficar assim, ó, a área do triângulo igual a raiz de 12 vezes 12 menos 7, 5. 12 menos 8, 4. 12 menos 9, 3. Ó, 4 vezes 3, 12. 12 ao quadrado. Então, a área do triângulo vai ser igual a 12 ao quadrado vezes 5. O 12 ao quadrado posso tirar da raiz. Então, a área do triângulo vai ser igual a 12 raiz de 5. Terminou o exercício? Não, não terminou o exercício. Por quê? Como eu quero calcular o raiozinho a gente tem que a fórmula vai ser R igual a área do triângulo sobre o semiperímetro. Com isso, o raio vai ser igual. Qual que é a área do triângulo? 12 raiz de 5. 12 raiz de 5. Qual que é o semiperímetro? O semiperímetro está aqui, ó, a gente já calculou. É o 12. Então, coloca 12 lá embaixo. 12. Corta, corta. E aí a gente tem que o Rzinho é igual a raiz de 5. Como ele não deu valor aqui nenhum de comprimento, a gente pode colocar aqui unidade de comprimento. Então, essa aqui é a resposta do nosso exercício.
Pessoal, uma outra fórmula que também que dá para a gente calcular é a circunferência circunscrita. No caso, a circunferência circunscrita é aquela circunferência que vai lá fora. É aquela, vamos fingir que isso aqui é uma circunferência perfeita. Mas a circunscrita tá fora do triângulo. O triângulo está inscrito dentro da circunferência. Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, de Rzão. Então a gente não vai confundir, ó, Rzão. É quase a mesma coisa, ó, sendo que os lados eu vou chamar de A, de B e de C do triângulo. Chamando aqui o triângulo ABC. Aqui os lados ABC e o Rzão. Como que eu vou calcular o Rzão? Pessoal, a fórmula do Rzão vai ser Rzão é igual a multiplicação dos lados dividido por 4 vezes a área do triângulo. Ah, é só isso, professor? Sim, só isso. Agora imagina que eu tenho aqui no meu mesmo triângulo o exercício do exercício anterior, onde a gente tem lá o triângulo, tem a circunferência perfeita, aqui eu vou colocar que é 7, aqui eu vou colocar que é 9, e aqui eu vou colocar que é 8. E eu quero saber qual que é o raiozão. Bom, a área desse triângulo a gente já calculou, e a gente achou que era, pela fórmula do semiperímetro, 12 raiz de 5. Os lados nós temos, então é só calcular. Olha só como vai ficar. Rzão é igual a multiplicação entre os lados, 7 vezes 8 vezes 9, sobre 12 raiz de 5. Aqui dá para a gente fazer uma simplificaçãozinha. Ó. Aqui eu simplifico por 4. Então, e tem o 4 aqui na frente da fórmula. Ó. Não pode esquecer do 4 da fórmula. Ó. Já estava esquecendo. Então, eu tenho 4. Posso simplificar esse cara com esse vira 2. Eu posso simplificar só reescrevendo, ó, 7 vezes 2 vezes 9 sobre 12 raiz de 5. O 12 eu posso simplificar aqui, vira 6, e aqui simplificando com 2. E o 6 eu posso simplificar com 9, que é 3 vezes 2. Então, ó, o R, que é 7 vezes 9, vai ser o 6 raiz de 5. Pode simplificar por 3, ó. Simplificando por 3, aqui vai ser 3 e aqui vai ser 2. Então, o R vai ser igual a 7 vezes 3, 21, sobre 2 raiz de 5. Eu não gosto de raiz no denominador, então eu vou racionalizar ele. Para racionalizar, multiplico por raiz de 5 aqui em cima, embaixo, e multiplico em cima. 21 raiz de 5, dividido por 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. Então, esse carinha aqui, ó, passando para cá, o R vai ser igual a 21 raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. O quadrado eu posso cortar com a raiz e o Rzão é 21 vezes raiz de 5 sobre 2 vezes 5, que no nosso caso, 10. Essa é a resposta do nosso exercício.